Eu queria com vocês ainda fazer mais uma oração. Eu queria que você pode, eu vou. Eu queria que a igreja de pé estendesse a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, com toda reverência ao Senhor, te louvamos, ó Deus, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor receba todo o louvor, que tudo que a gente venha tratar nesse lugar seja para o teu reino, que possamos, ó Deus, diminuir, e que o Senhor abençoe, Deus, todos esses que estão aqui envolvidos nesse processo, que em nome de Jesus, toda a força do mal, todo o processo que se levanta às vezes, ó Deus, nós já declaramos que deve mudar em nome de Jesus. E assim, Deus, vamos ganhar almas do Senhor. Esses jovens, esses homens, essas mulheres, ó Deus, possam, Deus, estar firmes, ó Deus, nesse ministério, Pai, de adoração a Ti, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Deus a Deus.
Deus, Senhor, eu queria, anjo próximo hino para o Senhor, eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, e eu queria que você ofertasse a sua Bíblia a alguém que esteja do seu lado aí, caso ela não tenha, já que estamos com dificuldade, ele é o nosso data show, nós estamos ajustando as coisas, irmãos, eu queria dizer para vocês que é muito... Eu queria que você abrisse no capítulo 15 de 1 Coríntios, esse texto é uma afirmação, porque eu sempre tenho dito para a igreja do Senhor, que alguém pode mentir para não morrer, mas ninguém morreria por uma mentira. Eles morreram por Jesus. Eles morreram por Jesus. Capítulo 28 de Mateus vai dizer que aqueles guardas foram subornados para dizer que os discípulos dele tinham roubado o corpo, mas os discípulos morreram por Jesus. E se fosse uma mentira, ninguém ia morrer. Todos eles morreram. Só João teve aquela morte, parece que foi mais simples, mas o resto, todos eles passaram por dificuldades. Então alguém pode morrer, mentir para não morrer, mas morrer por uma mentira, ninguém morreria. Então Jesus é verdade. Jesus é verdade. Então o capítulo 15 vai dizer assim, versículo 3 em diante vai dizer: antes de tudo, Paulo vai dizer àquela igreja de Corinto: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a servos, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Depois surgiu por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, naquele tempo, porém alguns já dormem. Depois disso lhes por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos surgiste também por mim, como que eu nascido fora de tempo. Versículo 11: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste. Cristo veio, Jesus veio, morreu, viveu, morreu e ressuscitou. Uma realidade. João vai dizer: nossas mãos apalparam. Então nessa noite, irmãos, versículo 58 desse texto vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Portanto, irmãos, ide e anunciai, Ele vem. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez, irmãos. No nome de Jesus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Você já falou com o seu irmão que está do seu lado aí? Já deu aplauso para ele? Já disse que ele é bem-vindo? Encontrei você.
Sente um pouco nessa noite. Já chegou umas pessoas aqui nesse lugar, mais irmãos, mas eu queria saber se você conhece a pessoa que está do seu lado. Nós falhamos hoje mais uma vez e não perguntar às pessoas que nos visitam hoje. Vou dizer daqui que eu conheço, né? Pastor El, pastora Célia, pastor Ronaldo, né? Quem mais chegou aqui nessa noite? Né? Nossa irmã Cícera, que está ali atrás. Junto com ela está... Quem está com ela? Como é que a pessoa chega na nossa casa e ninguém sabe quem é assim? Né? Entra na sua porta, entra na sua casa, você não pergunta quem é você. Nem... Quem falou com as pessoas presentes? Quem disse, você seja bem-vindo aqui nesse lugar? Tem várias pessoas aqui que estão aqui nesta noite que a gente conhece, né? Mas de longe, não tem um nome, não sabe o nome. Ficou feio, não foi seu nome? Como é seu nome? Eu pastor Eliel Santos, não é? Nosso amigo, estamos aqui vivendo um processo de comunhão, ele agora está mais perto de Deus agora. Mais perto de Deus, não é por conta de algumas coisas. E nós estamos aqui essa noite, irmãos. Eu queria dizer para você que para nós é motivo de alegria, porque nós iniciamos esse trabalho. Esse trabalho foi iniciado em 1996. Pastor Marcelo de Oliveira, está ali o nome dele na placa, foi o fundador dessa obra. Não é uma obra que foi feita de forma solta, aleatória, mas foi com convicção, com o coração no Senhor. Isso que foi construído exclusivamente para um lugar de adoração, onde a igreja do Senhor se reúne para adorar a Deus. Cada um, como igreja do Senhor, veio aqui nesta noite para adorar ao Senhor. Esse templo físico, construído bonito, ele está muito bonito, mas a beleza maior vai estar dentro de nós. Numa vida, num relacionamento com Deus, de verdade, sincero, verdadeiro, numa busca incessante dessa presença de Deus. Nós chegamos aqui hoje, então, todos vocês são bem-vindos nesse lugar. O pastor Antônio Show está ali, né, com a irmã Edilene, está ali atrás. Quem mais está aqui nessa noite? Chegou nesse lugar, que veio com a expectativa. Ali tem um espaço para as crianças aqui. Se alguma criança, alguma mãe quiser deixar seu filho com a irmã Dagmar, ela está ali atrás em pé. Passa aqui atrás, kids aqui, para eles ficarem. Então, irmãos, se senta em casa, mas faça... Coloque no seu coração esse desejo de buscar mais ao Senhor. Nós chegamos aqui hoje e como já falei, nós preparamos uma carta para a igreja. Não é? Aprendi a ditar uma carta para o computador e ele escreve para mim. Eu falo e ele escreve. Conhece esse sistema? Aperta a janela H, você fica falando, ele vai escrevendo. Aí ele escreve, só que precisa colocar ponto e vírgula. Eu estava preparando os hinos ali, arrumando os hinos e falando do meu coração, irmãos. A obra não tem sido fácil. Por quê? Porque Jesus disse que nos últimos dias virão muitos falsos profetas oferecendo um evangelho fácil, um evangelho que não há transformação de vida. Porque se não há transformação, irmãos, não é exteriormente falando, não é essa coisa de botar roupa, não é uso e costumes, não tem isso. É algo de dentro para fora. Faz parte se vestir decentemente, faz parte o exterior, mas o que importa é o que sai de dentro de cada um de nós diante de Deus. Nessa noite nós estamos aqui. Deus tem um plano, como diz, Deus tem um plano para cada criatura, Deus tem um plano para cada um de nós. E a gente está aqui nesta noite, vai dizer, mas eu vim, o que impulso? É um trabalho árduo, abrir mão das coisas seculares e assim, eu vou segurar. Jesus segura na nossa mão. Então nós estamos aqui, irmãos, faz 9 anos, vamos fazer agora 9 anos já que estamos à frente
dessa obra com muita honra, com muito sacrifício. Nós crescemos já numericamente, nós crescemos patrimonialmente, nós compramos um terreno, compramos uma casa agora ali no Antônio Nisso, onde começamos a congregação, e eu sei que ali tiver 2 almas, 3 almas, 4 almas, 5 almas, já tem 12, eu acho lá, é para Jesus. Fruto de quê? De trabalho. Fruto de acordar de manhã e não saber. Meu salário está congelado desde 2013. Meu salário está congelado desde 2013. Mas Deus tem sustentado. Amém. Não posso me queixar. O que é que eu me queixo? Eu me queixo com coisas que a gente às vezes não deve mais dar valor. E a gente dá. Irmãos, a gente não muda o passado não volta. O passado eu não posso resolver, eu tenho que olhar o hoje. O meu dia é hoje e agora. O amanhã pertence a Deus, mas hoje eu tenho que dar o meu melhor para Deus hoje. É hoje. Eu vi um testemunho de um pastor. Ontem eu parei o carro ali no posto e fui tomar um cafezinho para ouvir, porque aquilo me impactou. O pastor estava na África e ele tinha um pastor lá no país, eu esqueci agora no país, só que esse pastor, ele era especialista em funeral. Onde tinha um funeral ele estava, só que toda vez que ele pregava Jesus, ele era preso. Aí a polícia pegava ele e levava. Sabia que tivesse funeral, ele estava lá pregando, ele voltava para a cadeia. Os policiais disseram: agora não vamos ter ele mais não, vamos matar ele, vamos matar esse pastor. E aí colocaram lá uma cadeira elétrica, só que não tinha cadeira elétrica, fizeram lá uma gambiarra e chamaram toda a população e colocaram o pastor lá sentado e tocaram fogo lá, ligaram a energia, explodiu todos os fios. E o pastor não morreu. A polícia disse: amanhã de novo, vocês voltem para casa, venham para casa, se que amanhã ele vai morrer. Botou o pastor para cá, para a cadeia. No outro dia pegaram a gambiarra, botaram de novo lá. E não pegou fogo, e o pastor não morreu. A população começou a apertar a polícia: vamos deixar esse pastor de lado, vamos tirar ele daqui. Aí o missionário americano estava lá, assistindo aquela cena. Ele disse para ele: pastor, nós na América, o que é que o senhor vai fazer agora? Ele disse: eu estou sabendo que tem um funeral ali, eu vou lá pregar o evangelho. Aí o pastor disse para ele: na América, nós estamos orando pelo senhor. Aí ele disse: está orando por mim? Mas eu acho que a gente aqui na Etiópia que está orando por vocês. Porque aqui, eu para me reunir com a igreja, eu gosto do corpo de Cristo. Nós vamos para os cemitérios e vamos para as matas escondidos. Vocês lá, eu estou sabendo que tem igreja em todo lugar. Mas lá na América, as pessoas deixam ir para a igreja para assistir televisão, estou sabendo, para ficar em casa. Aí ele disse: mas pastor, nós estamos orando. Como é que está orando por vocês? Então, lá na América, eu aqui não tenho eu só tenho uma Bíblia. E minha Bíblia, eu tive que rifar, tirar página por página para os irmãos levar para casa, para os irmãos ler em casa, porque se alguém pegasse a minha Bíblia, ia me prender, ia me queimar. Vocês sem Bíblia, muitas Bíblias, só eu tenho 48 Bíblias, eu tenho. Só eu tenho 48 Bíblias de estudo em casa. Mas as pessoas na América não lê a Bíblia. Você tem oportunidade que eu não tenho. Você vai dizer que você está orando por mim, porque todo dia eu saio de casa sabendo, se eu pregar o evangelho, eu vou morrer. Por isso que eu escolhi Jesus. O evangelho para mim não é uma certeza. Se eu pregar o evangelho, alguma coisa vai acontecer comigo. Vocês têm tudo. Você está dizendo, missionário, pastor, que está orando por mim,
Quando esse povo no Ocidente tem tudo, vocês têm tudo. E minha Bíblia aqui, quando a pessoa vou ler no culto, escondido, eu digo, irmão, cita aí para mim, Salmo Isaías 53, ele já gravou aquele capítulo todo, ele cita lá no escuro, ele cita, deixa o outro irmão gravou, porque não tem Bíblia. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês esta noite, se aproprie da sua vida com Deus. Tome isso. Eu parei o carro, fiz tomar um café e perguntar para Deus o que é que eu estou fazendo. Então nós estamos aqui nesta noite. Eu já ouvi coisas aqui, já aconteceu coisas aqui que não foram boas aos meus ouvidos. Mas eu disse a Deus, Deus, o Senhor é na minha vida. O Senhor é na vida da igreja. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor, se eu tenho um pastor, eu tenho tudo. O pastor me basta. Uma irmã me perguntou se eu era pastor da igreja. Eu digo, não sou pastor não. Eu sou o co-pastor. O pastor é Jesus. O pastor é Jesus. Pedro vai dizer, quando vier o sumo pastor, aleluia. Então nesta noite, irmãos, que Deus fale com você poderosamente. Que você diga, Senhor, a partir de hoje será um novo marco na minha vida. Esse tema de hoje está conectado com o tema passado. O tema anterior foi conectados com Cristo, pandemia. O segundo tema foi conectados com Cristo e em comunhão com os irmãos. Ora, se estamos conectados com Cristo e se estamos em comunhão com os irmãos, portanto, agora faz o quê? Ide e anunciai, Ele vem. Amém, irmãos? Nós vivemos aqui, essa igreja é uma igreja missionária. Nós ajudamos três grupos de pastores no Brasil, fora do Brasil. Nós colocamos um pouquinho, uma gota no copinho deles. Fazemos assim todo mês, um pouquinho, para abençoar a vida de alguns. E eu queria que você nesta noite nos ajudasse, né? Aquilo que você colocou no seu coração para você trazer. Nós não fazemos oferta todos os dias, nós não fazemos no domingo, mas nas conferências nós vamos fazer hoje, amanhã e depois, e você vai ofertar aquilo que você colocou no seu coração com Deus e você. O Ministério de Louvor tem um canto ainda nessa noite, e que você ofertasse ao Senhor. Depois da oferta nós vamos ouvir o pastor Eliel. Eliel Santos. Minha próxima imagem dele no período das vacas magras, das vacas muito magras. Minhas vacas estavam na UTI quando eu conheci ele.
Se alguém quer orar, agradecer a Deus por esse momento de oferta do Senhor, agradeça a Deus e apresente a oração, pastor Eliel. Soberano e eterno Deus, te agradecemos por esse momento de oferta para a tua casa, Senhor. Que essas ofertas sejam usadas segundo o teu querer e a tua vontade. Da inteligência e sabedoria para aqueles que irão administrar este tesouro, Senhor. E que a tua graça seja soberana, suprema em todos os momentos. Queremos também te apresentar o pregador desta noite, Senhor. Que o homem possa diminuir diante da tua presença, que tu possa usá-lo. Manifesta aquilo que tu tem para hoje à noite, para que o teu povo possa ser alimentado com a tua palavra. Abençoa o pastor Eliel, usa-o, Senhor, com o teu Pai, e faz, Senhor, aquilo que tu quer para hoje à noite. Traz a tua palavra, Senhor, traz a revelação ao nosso coração, para que nós possamos dar continuidade nessa caminhada e não venha desistir de ti, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Não pode sentar. Trabalhamos com equipamentos, né? Esse barulho, na próxima vez eu olhar no microfone, o microfone estava piscando e por isso saiu esse som. Não olhe para mim ninguém, cada um olha para o seu microfone, para o seu instrumento e veja se está algum problema.
Então a bateria pifou, por isso fez aquele barulho irritante. Mas vamos agora ouvir a palavra de Deus. Pastor Léo, vem cá, pastor, por favor. Pastor Léo, disse para ele, conheço ele há mais ou menos 10 anos, né? E assim, quando eu conheci o pastor Léo, eu tinha tomado uma decisão na minha vida, e foi deixar toda a minha vida secular. Vocês sabem, eu sou casado, né? A igreja sabe há quantos anos já? 30 e quantos? Esqueceram, foi? 32 anos. E nós temos 3 filhas. Né? E normalmente as pessoas desse lugar chegavam para nós e diziam assim: onde é que estão as gêmeas? Porque eu andava com minhas 3 filhas. Só que agora elas cresceram, né? E agora está mais diferente. E naquele período a gente resolveu tomar uma decisão, né? Porque Deus colocou algo no nosso coração, que foi deixar todo o nosso trabalho secular. E foi no momento que eu fui morar em Coruripe, na Lagoa do Pau, num lugar muito difícil, porque a Lagoa do Pau, em Alagoas, na realidade Coruripe, eu acho que é um dos lugares onde existe um maior índice de baixo espiritismo, não é? As pessoas vinham ali à noite fazendo coisas assim, e a gente via naquela praia muitas pessoas fazendo oferendas naquele lugar, na Lagoa do Pau, e a gente estava ali passando por um período tão difícil na nossa vida, que eu me escondia. Eu tinha 6 carros para usar, 6 veículos, que eu locava veículos, e eu estava devolvendo para o banco, eu fiquei com 2, e estava tão atrasado meu veículo, que eu ia para a feira de manhã, 6 horas, 5 horas, para blitz não me pegar, porque se me pegasse eu ficava com o carro preso. E eu ficava ali orando ao Senhor. E eu lembro que poucas pessoas me procuraram nesse período, mas eu aprendi que Deus é o Deus que faz, é o Deus que move, é o Deus que trabalha, é o Deus que cuida, é o Deus que sabe como fazer. E nesse período que eu ficava lá, às vezes, passando a semana, com 10 reais no bolso, 10 reais eu ficava naquela pousada. Mandava minha esposa trazer recursos para cá e ficava lá sozinho, naquele lugar, conversando com Deus. Deus me trouxe para cá. Foi nesse período que eu conheci o pastor Léo. Ele me chamou para pregar na igreja, que ele era pastor. E eu fui pregar, ele tinha viajado, ele deu o púlpito dele, ele saiu. Eu lembro que eu falei sobre oferta, falei capítulo 2 Coríntios, capítulo 9, falei sobre quem dê com alegria, quando Paulo resolve ofertar para aquelas cidades ali. E naquele momento ali, irmãos, Deus começou a falar comigo fortemente, e depois eu voltei para cá, estou aqui, servindo a Deus, e é muito difícil servir a Deus no lugar que a gente mora, ou servir a Deus na igreja que a gente foi membro. É uma das coisas mais difíceis que é pesado às vezes, é pesado, o tratamento às vezes é pesado. As pessoas do lugar, às vezes, não entendem isso. Mas eu sei que Jesus disse uma coisa tão bonita para o seu povo. Ele disse que não há profeta com honra no meio da sua parentela, mas eu serei honrado. Então aqui está as bandeiras hoje, irmãos, de nações, né? Bandeira de Rio Largo, que é feinha, né? Bandeira do Largo é feia, né? Aqui daí, aí colocou a bandeira da igreja acima, diz ela embaixo, que é a bandeira da igreja. A igreja deve estar à frente de tudo. O reino de Deus deve estar acima de tudo. Então está aqui, o Brasil está do lado, Portugal foi aleatório, África do Sul, Argentina, que devia estar embaixo, né? A Argentina vai estar aqui embaixo. Né? A gente colocou aqui, deu um honra à Argentina, né? Que a Argentina no futebol não vai brigar com ele, está aqui embaixo, não está aqui. Mas, irmãos, para vocês colocarem na nossa mente, para ir para as nações, sério, o pastor Ronaldo, que é missionário, tem um programa todo sábado, tem mais missões, mas que você nessa noite, tá? Aproveite que Deus quer falar para você, aproveitemos, ouçamos a voz do Senhor, no nome de Jesus.
Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui nessa noite para falar algo da parte do Senhor. E eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela confiança do pastor Lúcio, um amigo, como a família disse, já mais de uma década. Eu era pastor lá no Barurípe, e lá de lá para cá nós ficamos, de fato, grandes amigos. Eu louvo a Deus, porque toda vez que venho aqui, meu coração se enche de alegria, porque eu vejo essa igreja sempre para frente, sempre crescendo, sempre triunfando, sempre louvando a Deus. Essa é a igreja do Senhor, que sobrevive às crises, às tempestades, não esquece o ponto principal, que é louvar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor e anunciar o seu nome entre as nações. Uma igreja séria, uma igreja que não está preocupada com número, com fama, nem com sucesso, mas está preocupada de pregar e viver a palavra de Deus. E esse tema, irmãos, portanto, ir e anunciar, ele vem, é um tema que a gente ouve pouquíssimo por aí, porque hoje o tema principal das igrejas é, portanto, ir e anunciar que nós vamos desfrutar da terra. As pessoas estão presas demais à terra, elas estão se preparando cada vez mais para viver na terra, mas o noivo vem buscar, ele vai dizer, eis aí o noivo, e a igreja como estará? A gente se prepara para tudo, né? Na vida profissional, não estou dizendo que a gente não deve fazê-lo, mas se a gente não estiver preparado para se encontrar com o Senhor, nós não fizemos nada na vida. E a minha oração é que nós, nessa noite, estejamos preparados para ouvir o grito, ele veio, e aí nós estaremos para sempre com o Senhor, amém? Mas eu quero falar nessa noite, amados, trago um abraço da minha esposa que não pôde estar aqui. Apesar dos meus 20 e poucos anos, irmãos, eu sou avô, né? Eu estou casado, pastor Múcio, há 34 anos com a mesma mulher, e louvo a Deus pela minha esposa. Ela é um presente de Deus, não pôde estar aqui porque nós administramos ainda alguns pontos de família, e eu sempre digo que o meu primeiro ministério é a minha família. Se ela não vai bem, se ela não estiver bem, eu não estou bem, a igreja não vai bem, a sociedade não vai bem, ninguém vai bem, porque a família, ela é a célula da sociedade, a primeira instituição que Deus criou na terra. Então ela não pôde vir porque está assistindo os meus netos. 3 fica conosco até segunda a sexta, e a minha filha só pega 2 depois de 7 da noite, quando ela chega do trabalho com o esposo para levar para casa. Então 3 fica na nossa responsabilidade, e um deles inclusive agora é guarda nossa, tem pai e tem mãe, mas dados a afazeres, ele ficou de fato guardado pela gente. Eu louvo a Deus por isso que ela não está aqui, mas traga um abraço caloroso dela, amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Eu quero falar nessa noite de marcas de uma verdadeira igreja cristã. Marcas de uma igreja cristã. Aí não estou falando da igreja evangélica não, porque evangélico hoje é ser moda, né? É moda você ser evangélico. O cara está falindo, quebrado, ele entra no meio evangélico e faz sucesso, que o povo gosta, né? Estou falando de Cristo, de ter a marca de fato de Cristo, essa igreja. Atos 11, do 19 ao 26, irmãos, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, encaminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e envia Barnabé a Antioquia.
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? A igreja tem confundido muito nos nossos dias sobre marcas verdadeiras da igreja. Muitos pensam que as marcas são falta de problemas. Se alguém não tem problema, esse é crente. Contrário à Bíblia, não é? Porque a gente sabe que Cristo disse: nesse mundo tereis o quê? Outros pensam que a marca é a autossuficiência, que ela não precisa de nada, ela já tem tudo. Outros ainda pensam que a marca da igreja é o sofrimento, a dor e a tribulação que nunca acaba. E as pessoas dizem assim: olha, a nossa igreja é marcada sempre pelas lutas e dores, nunca desfruta de uma bonança. A igreja tem lutas, mas tem vitórias. Outros ainda diriam que a marca de uma igreja está por ela ser poderosa materialmente, né? A marca da igreja é que ela é abençoada, ela tem dinheiro de sobra no caixa para dar, emprestar e para vender. Algumas criaram até banco, né? Está lá, o Vaticano é um banco. E outra igreja aí, evangélica, também é detentora de um banco, se você não sabia, né? Pesquise lá que você vai descobrir. Mas nós diríamos que isso pode até fazer parte de certa forma, mas as marcas verdadeiras que Cristo quer que a sua igreja tenha de fato, e aplique, e use, e seja uma igreja vívida, uma igreja que está nativa, na prática, nós vamos encontrar algumas nesse texto. Não são todas, porque ainda há muitas outras, mas vai trazer para nós ensinamentos nessa noite sobre marcas verdadeiras. No verso 19, o texto diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqui nesse verso, nós encontramos a marca da igreja. Primeiro, ela estava sendo perseguida, mataram Estevão, não é? Foi morto como o primeiro mártir da igreja, mas a igreja não parou de anunciar. Ela saiu, esse evento é conhecido como diáspora, né? Que é a dispersão da igreja. Na perseguição, ela busca sair daquele evento ali de perseguição, de morte, de atitudes pesadas contra ela, e ela vai descampar, ela vai destonar, ela vai sair, melhor dizendo, ser encaminhada para outros lugares. E o que a gente aprende aqui? Que a perseguição da igreja pode impedi-la de avançar. A perseguição da igreja não pode pará-la, irmãos. A gente não pode parar. Esse texto mostra que a igreja, ela não parou, ela buscou outros lugares. A igreja de hoje no Brasil não é perseguida como era aqui. A gente até imagina, né? Agora prepara, nós estamos sendo perseguidos, porque o STF se levantou contra a igreja, a Câmara Federal, o presidente, o governante. A gente marcha para resolver esses problemas, achando que se encontrarmos, for de encontro a eles, nós vamos deixar de ser perseguidos. Meus irmãos, a perseguição é uma marca registrada da igreja. É uma marca registrada. Qual foi o dia que ela deixou de ser perseguida? Qual foi o dia? As pessoas, elas querem fugir daquilo que é natural.
ou criar uma saída para resolver entre os homens aquilo que Deus está no controle. Porque Deus perdeu o controle, irmãos? Nem vai perder. Nós passamos nessa pandemia, eu perdi 13 membros da PIB do Feitosa. 13. 6 por Covid-19 e 9 por outras enfermidades que tinham. Mas sabe qual foi a minha tranquilidade? Todos eles dormiram no Senhor, estão na eternidade. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a primeira marca era a perseguição. Roma estava na caça aos cristãos e a ordem não era outra, senão prender ou matar. E hoje as pessoas estão pensando que a perseguição sabe o que? É perder o emprego. Meu patrão está me perseguindo. Ou então tem uma dificuldade dentro do lar porque você se converteu. Natural, meu irmão. Eu perdi um monte de amigos. Meu sogro, minha sogra viraram as costas, meus cunhados e minhas cunhadas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu e minha esposa anunciamos o Senhor lá naquela casa e Deus salvou muito deles lá. Meu sogro morreu crente. E ele disse assim: eu quero esse Deus de Eliel aí, porque esse homem mudou, esse homem é diferente. Mas eu estava sendo perseguido em casa. As pessoas pensam que perseguição é um vizinho chato, um chefe, ou até um pastor e um irmão. Eu não está me perseguindo, está pisando nos meus carros. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, resolve isso, meu irmão. A segunda grande marca da igreja, no verso, está na missão dela. Eles continuaram fazendo o que, irmão? Anunciando a palavra de Deus. Está aí, anunciaram aos judeus. Foram perseguidos, mas não deixaram de anunciar. Irmãos, o tempo que eu mais anunciei, que eu mais visitei, que eu mais preguei, que eu mais orei, que eu mais preparei sermão, foi nessa pandemia. Foi o tempo que eu mais anunciei. A igreja precisa anunciar a salvação. Mas o carro-chefe hoje das grandes igrejas e grandes negócios é anunciar: venha e fique rico, venha e receba cura física. Não estou dizendo que Deus não cura, nem estou dizendo que Deus não abençoa, mas você pode morrer rico e curado, mas sem Jesus. E a igreja precisa anunciar a salvação em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Anunciar que Ele vem. Anunciar que Ele está às portas. Anunciar que só Ele tem perdão, salvação e vida eterna. Que Ele subiu e foi preparar lugar para aqueles que entregarem as suas vidas a Ele. A igreja precisa anunciar a salvação. Hoje que se anuncia prosperidade, posição e riqueza da igreja. Quanto mais rica, melhor. Isso me faz me lembrar de duas igrejas diferentes, aqui distante uma da outra. Duas igrejas do Apocalipse, Laodiceia e Filadélfia. Laodiceia rica financeira, mas pobre espiritualmente. Filadélfia pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Qual deve ter sido nós nos nossos dias? Nós temos buscado a riqueza ou a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor? Nós temos trocado a ordem. Buscai primeiro todas as coisas, e a justiça e a salvação será acrescentada. É assim, irmãos? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, qual deste? Laodiceia ostenta e se acha rica, imponente, mas não sofre perseguição nem anuncia a palavra de Deus. A igreja de Laodiceia era a igreja que Jesus ficava do lado de fora, batendo na porta, dizendo: abram aí que eu quero entrar. É a igreja que muita gente pensa que Jesus está lá, mas quem está lá, irmãos, é o Deus Mamon, sendo adorado cada vez mais, e as pessoas estão bebendo desse evangelho diluído, similar, estão bebendo esse cálice, buscando cada vez mais a bênção
material. Eu quero o abençoador, Jesus, o único Senhor e Salvador, aquele que já determinou a nossa bênção. Efésios 1:3. Deus nos abençoou nas regiões celestes com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja na Laodiceia era a igreja morna, que Jesus estava a ponto de vomitar, mas Filadélfia era a igreja que passava vergonha por ser pobre, sofria perseguição. No entanto, ela guarda e anuncia a palavra de Deus. Você está sendo perseguido, está sendo, caluniado, invejado, sacudido para lá e para cá. Continue cheirando a Jesus e anunciando o evangelho de Jesus Cristo e dando a glória a Deus por isso. Que esse é um sinal de que você é a igreja de Jesus. Filadélfia era a igreja de pouca força, mas que não negava o nome de Jesus. Filadélfia era a igreja cheia do Espírito Santo, amada por Jesus, que não se rendia da sinagoga de Satanás. Eu entreguei o ministério da Bíblia de Feitosa no dia 7 de janeiro agora. Entreguei porque entendi que havia o tempo cumprido na minha vida lá. Os batistas têm essa facilidade, né? O pastor, a igreja até entre em acordo e eles chegam, olha, acabou meu ministério aqui, eu vou seguir em frente. Irmãos, os convites, eu estou, dia 7 fez 30 dias, eu já cansei de enjeitar convites de outras igrejas, inclusive, dessas igrejas por aí que vocês conhecem. Pastor, vem para cá, o senhor é homem de Deus, o senhor vai com a gente, o senhor vai ganhar muito dinheiro, ó. Imagine você. Com o potencial que o senhor tem, o senhor abriu uma igreja do dia para a noite. Abençoado. Meu irmão, a igreja de Cristo, ela é abençoada por natureza. E eu sempre digo uma coisa a eles: eu estou em oração para ver o que Deus tem para a minha vida. Eu estou debaixo da dispensação da graça, aguardando no Senhor aquilo que Ele tem preparado para mim. E não tenho pressa nenhuma. Se eu quisesse, inclusive, 3 igrejas batistas da convenção já me convidaram. Eu estou orando, esperando no Senhor aquilo que Ele tem preparado para mim, não por dinheiro, nem por financeiro ou por coisas de posição. Eu quero que seja feita a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. E peço que os irmãos orem por isso. Amém, meus irmãos? No verso 20 nós vamos encontrar outra marca da igreja. E havia entre eles alguns homens sírios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Saiu de um lugar, foi para o outro, continuou fazendo o que, irmão? Anunciando Jesus. A igreja precisa perseverar em anunciar Jesus, irmãos. Ela não pode ser enganada, ludibriada por outro discurso. Eu sei que nós devemos pregar. Eu creio em cura, sinais e maravilhas. Não está na Bíblia. Eu creio em Gênesis e Apocalipse. Creio nos dons. Creio no revestimento de poder de Deus. Eu creio conforme a Bíblia diz. Mas o carro-chefe da igreja vai ser anunciar que Ele vem, até que Ele venha. A missão da igreja, irmão, Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano. Antioquia era uma cidade idólatra, havia cultos aos mais variados deuses gregos, e ela precisava do evangelho poderoso. Para quê? Para mudar essa situação. Deixa eu dizer uma coisa, que vai mudar a sua casa, a sua família, o que vai mudar o seu bairro, que vai mudar este lugar, o que vai mudar o nosso Brasil, a nossa nação, não são os governantes. Ele pode ser instrumento de Deus para algumas mudanças, mas o que pode mudar um país, uma nação, é o evangelho poderoso de Jesus, porque Ele faz coisas que nenhuma terra pode fazer. Ele muda, irmão, de fato, muda do inferno para o céu, da morte para a vida, para a desgraça para a graça, da condenação para a libertação. Esse é o evangelho. Eles anunciavam quem? Jesus. Neste verso nós encontramos marcas
que a igreja de Cristo não se limita a um lugar apenas. Eu louvo a Deus, eu acompanho lá suas notícias através das páginas sociais daquele trabalho lá, de comprou aquele lugar, distribui alimento àquela povoação, aquele povoado, tem uma congregação, mantém missionários. Irmãos, a igreja, ela não somente anuncia no seu lugar, ela vai a outros lugares. Eles foram a Antioquia, foram pregar o Evangelho. A igreja é universal, uma igreja sem limites para atuar. Ela vai aonde o Espírito Santo direciona. Por isso que eu estou sem pressa, estou esperando que o Espírito Santo me diga onde eu vou servi-lo. Como disse o vosso pastor, o fundador desta igreja, foi aqui que ele escolheu. E aqui vai e tem gerado, e vai continuar gerando frutos para a glória de Deus. Jesus disse que os campos estão prontos para a colheita, então precisamos sair e semear. O propósito da igreja é o mesmo, independente dos líderes, da língua, da denominação. A igreja precisa continuar anunciando Jesus Cristo. Ligue o rádio de manhã numa rádio evangélica, veja quantos discursos há acerca disso aqui. Por quê, irmãos? Porque a igreja está viciada. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essa igreja está no trilho, ela está anunciando Jesus Cristo. E eu creio que tem gente aqui que está anunciando que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, o único que preparou o céu para a gente morar, o único que traz luz na escuridão dos homens. Ela continua anunciando, perseguido, mudando, caminhando, mas sempre anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, é a salvação. Não há um outro nome dado entre os homens com o qual possamos ser salvos. É no nome de Jesus, irmãos. E eu às vezes vejo aí as pessoas dizendo, né? Quando eu fui parte de outra igreja, de outras igrejas, mas agora eu encontrei uma igreja que tem Jesus. Talvez as igrejas estejam ensinando errado essas pessoas. Porque o Jesus verdadeiro, ele está onde duas ou mais pessoas estão reunidas em nome dele. Anunciando ele, falando sobre ele, exaltando ele, adorando ele. O culto tem que ser cristocêntrico, irmão. Jesus é o centro de tudo. Se não for ele, nós não chegamos a lugar nenhum. Verso 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Por que eles creram e se converteram? Porque foi anunciado Jesus. Como é que vão saber que Jesus salva se não tiver quem pregue quem é Jesus? As pessoas estão ensinando quem é o dinheiro. Vamos arrumar dinheiro. O cara, pastor, vamos participar de um congresso aí, mais que vencedor. Eu digo, puxa, deve ser um negócio de Jesus. Mais que vencedor não é Jesus. Não. 8 chaves para conquistar o sucesso financeiro. Rapaz, não vou não. Eu tenho mais de 8.500 promessas na Bíblia já. Vou não. Como a pessoa vai lá e vai reconhecer Jesus? Irmãos, veja, a mão do Senhor é a marca registrada da igreja, porque ele é pregado nessa igreja. Só houve salvação porque anunciar a salvação. Eu recebi uma pessoa de uma outra igreja, ele já tinha 10 anos nessa igreja. E a gente faz uma entrevista para receber e eu acompanhava, né, na igreja que eu fazia parte. Aqueles novos chegavam de outras igrejas, ele entrava na classe comigo para eu discipulá-los. Aí eu faço uma pergunta, irmão, tem certeza da sua salvação? Ela disse, pastor, eu não sei o que é isso. E aquele casal eram diáconos nessa igreja. Não sabia nem o que era salvação, meus irmãos. Olha o nível do evangelho que está sendo pregado por aí afora, igrejas, já um pouquinho, sabe, rodada. Amados irmãos, se não for o Senhor pregado, não vai haver salvação.
Só há salvação e decisão quando Jesus for pregado como o único Senhor e Salvador. Esse é o evangelho genuíno da igreja, pregar no dia a dia, pregar a salvação. Porque como é que eles saberão que serão salvos? Pregar a salvação é a marca principal da igreja. Portanto, ide, anunciai que Ele salva. Não deixe de falar na sua casa, na sua família. Não, quando eu me converti, eu falava na fila do correio, eu falava na fila do banco, eu falava dentro do ônibus. Eu continuo falando. Quando encontrar uma pessoa, eu pergunto logo: você já tem Jesus como seu Salvador? Se a pessoa já tiver, de Jesus, continuar aquele papo gostoso, bom. Mas se não tiver, vai ter que conhecer o plano da salvação. Eu fui pastor de Guarulhos e toda a Câmara de Vereadores receberam Bíblias. E Deus alcançou alguns. Prefeito, vice-prefeito, o que entrou, o que saiu. Quando eu ia lá, quando eles iam na igreja, Bíblia. Era convidado para pregar, às vezes, nos eventos da sociedade, Bíblia. Salvação, apelo. Uma vez eu fiz um funeral que foram 12 conversões no funeral. Salvação. Só vai haver salvação se houver pregação do evangelho da salvação. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu criei, você crê, então anuncie. Eles precisam crer que Jesus é o único que salva. E a mão do Senhor era com eles, irmãos. Quando é que a igreja de fato tem a marca de Cristo? Quando a mão do Senhor é sobre eles, sobre a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a mão do Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esse ministério, sobre nós. E quando vem a perseguição, vem a discriminação, vem um monte de coisa, aí quer que o adversário das nossas almas escuta lá do céu: só não mexa nisso aí não, que isso aí é meu, isso aí tem dono. Eu nasci na igreja, fui apresentado na igreja, mas aí num tempo de adolescência e de juventude, a gente se afastou. E aí uma pessoa foi num terreiro de candomblé fazer um trabalho contra mim. Quero que vocês façam assim, assim, assim com fulano de tal. Aí disse essa pessoa que era nossa amiga, disse que o bicho desceu lá e disse: como é o nome? Disse: é o nome de fulano e tal. Aí ele disse assim: com esse eu não posso não, porque isso aí tem dono. A igreja tem dono, a mão do Senhor é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e o maligno não nos toca. Para tocar em Jó, ele pediu licença. Toque tudo que ele tem, só não toque na vida dele, porque a vida dele é minha, está escrito no livro da vida e ninguém pode arrancar. Aí a mulher disse: então esse Deus aí é fraco. Eu fui apresentado no altar, não sou consagrado desde o meu nascimento. Deus já tinha negócio na minha vida, Ele guarda a nossa vida, amém, meus irmãos? Verso 22: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Aqui encontramos uma outra marca da igreja, muito importante da igreja de Cristo. Ao saber das maravilhas de Jesus, a igreja sede, a mãe, Jerusalém, investe e envia missionário a outro campo. Leia Atos 13, está lá. O Espírito falou à igreja de Antioquia, disse assim, depois que eles foram para Antioquia, né? Enviado por Jerusalém, disse: apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, para uma obra que tem preparado. Barnabé vai a Antioquia, ele já se junta com Paulo e já é enviado pelo Espírito para outro lugar. A igreja cresce, irmão, porque ela forma missionários, ela envia missionários ao campo. E eu louvo a Deus que essa igreja é missionária. Para lá, estou a poucos instantes aqui. E tem que ser, é uma marca da igreja. Eu conheço igreja que tem 10, 20, 30, 40 anos, estéril, não dá um filho, não dá uma filha.
eu fui alvo e sou alvo de missões. Eu me converti na Igreja Batista do Centenário e comecei a servir a Deus na portaria, servir a Deus limpando o mato, capinando, ajudando meu pastor, caminhando com ele, aprendendo. Depois fui professor de escola bíblica, depois líder dos homens, depois vice-presidente da igreja. Com 5 anos ele me chamou e disse: você vai para o seminário, você tem chamado. Estou há 18 anos servindo a Deus, porque uma igreja missionária me enviou para o campo, e eu já servi em 4 campos para a glória de Deus. Já tive o privilégio de fundar, para a glória de Deus, 7 congregações e construir 2 templos para a glória de Deus, porque eu fiz parte de uma igreja missionária. É a marca de uma igreja, a igreja missionária, irmão. Ela forma discípulos, ela forma pastores, obreiros, discipulado, para que o campo seja alcançado. Mas nós vivemos dias que pouco tem se falado sobre isso. A Igreja Batista do Feitosa tem 3 congregações: Alto da Alegria, Limoeiro da Nadia e Parque Miramar, lá no São Jorge. E a gente já estava pensando em um trabalho, mas foi o tempo que Deus me deu lá, e eu louvo a Deus por isso. O objetivo principal da igreja é levar também o amor de Deus aos outros povos através de ações pensadas, bem pensadas, amadurecidas, para que novos obreiros sejam enviados ao campo, ou cuidado quando estiverem no campo. E eu louvo a Deus, essa igreja cuida de obreiros do campo. Continue assim. É uma marca, não para fazer filiais, como muitas têm por aí, né? Mas para fazer agência do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 23, a gente encontra outra marca. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Esse missionário veio da igreja mãe de Jerusalém, Barnabé, e ele vê aquilo que tinha ouvido com os olhos dele. Imagine a alegria, se Barnabé se alegrou na terra, imagine os céus, em saber que essa igreja tem avançado e chegado a outros campos. Visto a acontecer, sabe, irmãos, eu me alegro com o que Deus tem feito aqui nessa igreja. Barnabé exorta, encoraja para que todos permanecessem no Senhor, permaneçam no Senhor, não abandonem o Senhor, não saiam da presença do Senhor, continue firme no Senhor. Está vivendo uma tempestade, um tempo de dificuldade, é só um tempo que vai passar. A tempestade tem início, meio e fim, e Deus está com você nessa tempestade. Continue firme no Senhor. Barnabé encoraja. Eu encorajo vocês nessa noite a permanecerem firmes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que os Barnabés dos nossos dias tenham essas disposições nos seus corações, de encorajar a igreja a permanecer no Senhor, e não permitir que ninguém tire isso do seu coração. Porque às vezes nós somos tentados. Eu me converti, irmãos, em 1997, já está por fazer 26 anos, e eu me lembro como hoje. Eu estava no pátio da empresa que trabalhava, era encarregado de transporte, ganhava muito bem, não tinha necessidade de nada, e eu estava no seminário, cursando o 3º ano do seminário, dirigindo uma congregação batista lá no campo do Rio Novo, Maceió, perto de Fernão Velho. E eu me lembro que numa tarde, com a prancheta na mão, verificando aqueles carros e aqueles funcionários para botar na rua para trabalhar, Deus falou no meu coração: olha, hoje você encerra o seu trabalho aqui e vai me servir para o resto da sua vida. Que desafio! Aquilo ferveu dentro de mim, e eu disse: isso é coisa da minha cabeça, eu vou fazer isso nada,
Mas aquilo bradou mais forte de novo. Eu já falei, e é hoje que você tem que tomar essa decisão. Sabe, irmãos, difícil. Mas eu fui lá. Procurei a gerência disse, não resolvo. Eu digo, vou na diretoria. A diretoria disse, não, você está cansado, deve querer férias, deve querer sair, deve estar precisando de dinheiro, aumento de salário. Não, eu quero que vocês me digam o que é que eu faço para sair. Por muito insistir com aquela diretora, ela disse, vocês crentes são tudo doido mesmo. Vá lá, procure o departamento pessoal. Eu fui lá, irmão. Chegar no departamento pessoal, a gerente do departamento pessoal disse, você é fechada de fulano de tal, né? Por quê? Ela mandou te dar todos os direitos. Mandou pagar a você tudo que você tem direito. Não tirou palavra. Fazem 18 anos que eu estou pregando o Evangelho e Deus tem cuidado de mim. Não fatou, não para comer, nem veste para vestir, nem palavra de Deus para pregar. A igreja precisa se alegrar com as almas que estão sendo salvas e encorajar. Mas o texto também diz no verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui nós encontramos outra marca. Uma igreja, uma marca da igreja é que ela é igreja cheia do Espírito Santo. Não é ela quem faz a diferença, é o Espírito que está comandando a vida dela. Ela sabe o que faz, aonde vai e como fazer, porque ela tem direção do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, o resultado não é bom. Mas se a gente for cheia do Espírito Santo, o resultado é fantástico. Muita gente vai se unir ao Senhor através da nossa vida. Os incrédulos caem na graça de Deus e se converte. O nosso testemunho na unção e na direção do Espírito Santo alcança corações perdidos. O problema é que as pessoas estão cheias de si, e quando a gente está cheio de nós, as pessoas não enxergam nós, ela enxerga a gente, homem, e elas precisam ver Cristo, porque a marca de Cristo não é mostrar quem somos nós, mas fazer com que os outros vejam Cristo em nós, através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma marca da igreja. O texto encerra com uma grande lição. O crente Barnabé vai buscar um rejeitado pela igreja. Barnabé descobre um mestre chamado Paulo, e juntos ensinam muita gente. A igreja precisa de professores, homens didáscalos, mestres, para ensinar e formar discípulos pela palavra de Deus, irmãos. Porque vai nascer uma igreja forte, de um alimento saudável, sem mistura, sem engano, sem artimanha. A igreja precisa aprender de fato a palavra de Deus, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que dá fé, é a palavra que germina no coração de um perdido e o converte pelo Espírito Santo. Você vai cair numa terra com espinho, na beira da estrada, ou com pedregulho, aí não é, essa não é a sua parte. A sua parte é semear a palavra de Deus, mas só semeia a palavra de Deus quem ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra, ensine a palavra e viva a palavra, porque outros serão alcançados pela palavra através da sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, contando um testemunho para edificar. E a minha oração é que você viva isso na sua vida. A esposa saía todo domingo de manhã para a escola bíblica. Hoje pouco se fala de escola bíblica, não sei porquê, porque
Se você não aprender a Bíblia, para mim a escola bíblica é a maior escola do mundo, porque ela ensina as coisas eternas de Deus, a sua palavra. Não tem melhor e maior ensinamento, tem, irmão? Não. E ela ia para a escola bíblica de manhã com as minhas filhas de mão dadas, e eu pegado na mão dela, e a gente ia todo domingo de manhã. O meu vizinho, ao contrário, todo domingo de manhã ele ia para o bar, ele, a esposa e os filhos. Ficava na esquina da casa, jogando sinuca, bebendo, ele, a esposa, os filhos, a maior bagunça. E quando foi o dia, aquele homem começou a perceber a vida que ele vivia e que a minha família vivia. Para onde ele ia domingo de manhã e para onde nós íamos. Um dia de manhã eu não fui à igreja porque estava trabalhando. Minha esposa vai saindo com as minhas filhas. Aquele homem sai do bar onde ficava com a sua família para cima dela e diz: eu quero falar com a senhora. Ela chega até com susto. Então ele disse: eu queria saber o que é que eu faço para ser como a senhora e a sua família. Porque eu moro atrás da sua casa, não vejo confusão, não vejo bagunça, eu só vejo músicas bonitas. Eu fico emocionado na minha casa com o que vocês vivem. Eu quero isso para a minha vida. Aquele homem, Ismael, o nome dele. Domingo de noite eu cheguei, fui lá na casa dele, convidei ele, a família. Eles foram para a igreja, se converteram tudinho. A esposa passou a ser zeladora na igreja e ele foi salvo, deixou de beber. E Deus reconstruiu a família dele pela palavra dele. O segredo é viver a palavra de Deus. Às vezes a gente não faz nada. O Espírito é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas você pode ser um canal de Deus, ser uma instrumentalidade de Deus para alcançar outras vidas. Eu quero desafiar você nessa noite. Fique de pé. Põe essa palavra no seu coração. Lembre-se do primeiro amor que fazia com que você pregasse no trabalho, pregasse na sua família, anunciar o evangelho maravilhoso. Sai daqui com essa disposição nessa noite. Eu vou anunciar que Ele vem. Eu vou anunciar que Ele salva. Eu vou anunciar que Ele é o motivo da minha vida. Eu vou anunciar que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou anunciar que Ele transforma vidas, que Ele faz milagre na vida do mais vil pecador. Quero encorajar você nessa noite a fazer isso, a voltar ao primeiro amor, paixão pelas almas. Com sua cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar tanto conosco pela tua palavra, por nos instigar nos exortar a sermos a tua voz nessa geração perdida, sem rumo, sem paz, sem salvação. E ó Deus, que a tua palavra seja na nossa boca para anunciar que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador, que o Senhor é a solução do Brasil, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, que nós saímos nessa noite com a fé renovada para anunciar a tua palavra, viver a tua palavra, guardar. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra continue sendo anunciada nessa igreja, que o teu reino continue avançando aqui na congregação, nos propósitos, ó Deus, nos missionários, enfim, Senhor, na maior missão da igreja, que é evangelizar o pecador, alcançar o homem perdido e anunciar o caminho dos céus. Nós oramos, ó Deus, nessa noite, agradecido, fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus ao Senhor. Nessa noite de palavra foi trazida
Se alguém esta noite ainda quiser mais um pouco, quiser fazer uma ação de fé diante de Deus, dizer: eu recebi essa palavra no meu coração, eu quero me transformar, eu quero algo novo na minha vida. Quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Se alguém fez a decisão ainda no coração para buscar o Senhor nessa noite, fazer nesse momento, Deus está, tem uma chama que arde no teu coração, vem aqui na frente. Se você quer dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, nesta noite quer dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu entendi que Ele é o meu Salvador e eu vou nascer esse reino. Tem alguém nesse lugar nessa noite? Quer Jesus? Quer fazer uma decisão ao lado do Senhor? Quer ter essa mesma convicção? Se você está aí, procure depois, procure a pastora e nos procure. Nós vamos orar por você. Nós estamos aqui. Vamos cantar mais um canto, pensando na igreja. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é poderoso, fiel e santo. Ao Senhor. Grande é o Senhor.
Aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem buscar. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amanhã nós estaremos aqui à tarde para o seminário de escatologia, às 15 horas. Quem quiser estar aqui conosco está convidado. E estaremos aqui continuando o segundo dia de conferência. E eu espero que vocês possam estar aqui amanhã. Quem puder estar, no nome de Jesus. Amém? Marcas de uma igreja, marcas de um povo que serve a Deus. Que possamos guardar isso em nossos corações e anunciar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, operando Deus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a igreja, e a igreja diz: Amém. E fala com seu irmão, e convide ele amanhã, pastor Eliel, pastor.